Meus prezados e ouvintes e seguidores da rede social, é um vídeo meio comprido, um estudo claro. Eu revisando a palavra de Deus, eu cheguei a uma conclusão teologicamente, eu revisando e procurando entender qual foi o pecado de Lúcifer. Qual foi o seu pecado? Porque ele quis ser maior do que Deus. E questiono sobre qual foi o pecado de Lúcifer. O porquê, em certo ponto da eternidade, ele teve essa ideia de ser igual a Deus. Assim, do nada. Ele, um anjo de luz, em um dos mais altos cargos celestial. Ele já estava no estágio mais alto, alcançando por uma criatura, tem a ideia de ser mais do que é. Ele já estava numa estatura muito alta e ele ainda queria ser maior. Se ele já era ali grande, vamos dizer, e ele queria ser maior ainda. A Bíblia não conta a história de Lúcifer. E a graça a Deus, que não pôs mesmo, não contando, tem gente que gasta mais tempo falando dele do que de Cristo. Tudo que falamos de sua queda é especulação da revelação, mas esta pergunta especulativa de qual foi o verdadeiro pecado de Lúcifer me intriga até hoje. E gostaria de escrever algumas ideias sobre o assunto. Escute e procure entender. É um pouco difícil entender a origem das quedas. Sempre pisamos em ovo, embarrando em valores filosóficos. Mas parece que qualquer ação primária de uma criatura contra Deus é fruto de um estímulo externo. Como, por exemplo, em Adão e Eva, quando houve a necessidade de algo externo, a serpente, Satanás, para estimular algo no ser humano, tentá-lo a ser ou fazer algo que para o qual não foi criado. Adão e Eva não foi criado para aquilo. O primeiro pecado da humanidade só veio depois de um estímulo externo e não interno, como é hoje, pois a criatura de Deus sempre é perfeita, pura, porque Deus é perfeito. A grande questão, no caso de Lúcifer, é saber qual foi o estímulo externo
que ele teve para cometer o primeiro pecado. Supostamente não surgiu de dentro dele, pois toda criatura de Deus em sua origem são perfeitas, como Deus é. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, está escrito que Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado até o dia da sua iniquidade. Ele não tinha defeito. Ele era uma pessoa correta. A Bíblia nos fala que Lúcifer quis ser igual a Deus. O que quer dizer com ser igual a Deus? De onde veio esta ideia na cabeça de Lúcifer? De achar que podia ser igual a Deus, sendo que não havia nenhum anjo ou algo criado que estivesse acima dele. Ele estava acima de todos. Lúcifer. E ninguém era acima dele. Ele realmente achou que poderia ser igual, ou que poderia ser Deus. Não pensou que era igual, tão ingênuo. Então, qual o fator externo foi a faísca para estimular o pecado de Lúcifer? Eu diria a criação do ser humano. No dia em que Deus criou, ou então anunciou a eternidade, os seus planos de uma criatura com a imagem e semelhança dele, ele anunciou o fato de que a criatura seria maior do que os anjos. O homem. Isso caiu como uma bomba para os ouvidos de um anjo tão belo, tão poderoso como Lúcifer. Até hoje discutimos o que realmente é o Imago Deus. Isso que chamamos de imagem e semelhança de Deus. Mas o que não se discute é que só o ser humano a tem e que nenhuma outra criatura, exclusive os anjos, teve este privilégio de ser semelhança, de ser imagem e semelhança de Deus. Nem o outro anjo, ninguém teve esse privilégio, somente o ser humano. Quando Deus anunciou ou criar a epífene de toda a sua criação, o ser humano ainda o criou com livre hábito. Ele criou o ser humano e ainda deu a liberdade. Ele ficou livre. Pelo menos Adão e Eva, igual aos anjos, mas com um grande detalhe. Jesus ofereceu a sua própria vida na eternidade para garantir a preservação do ser humano, caso a raça humana escolhesse desobedecer a Deus. É isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos fala em sua carta. Isso foi demais para Lúcifer. Não pode ser
além de ter uma criatura acima dele, o próprio Deus garante a sua preservação eterna. Veja quanto Deus ama o ser humano. Foi quando Lúcifer, levado seu coração por sua formosura, em um terço dos anjos celestiais, em Gigiro, perante o trono de Deus, nós queremos ser igual a Deus. Queremos ser a imagem e semelhança de Deus também. E aí nos leva à grande questão. Qual o pecado de Lúcifer? Isso explicaria o ódio que Satanás tem de nós, seres humanos. E o texto de Apocalipse 12:10, que fala que ele é o acusador dos homens, que acusa de dia e de noite, diante do trono de Deus. Acusa o quê? Acusa o quê para Deus? Acusa de ter sido injusto com ele. Os anjos caídos, pois, afinal de contas, os seres humanos eram igual a ele nas transgressões. Ficou igual aos anjos caídos nas suas transgressões. Quando pensei em tudo isso, veio a sacada, que achei estar correta. O pecado de Lúcifer foi querer ser igual ao homem. Mas depois, pensando bem, descobri que esta especulação teológica estava incompleta, pois o mesmo texto de Apocalipse fala, em verso antes, que agora veio a salvação, o poder e a autoridade de seu Cristo. Como pode esta salvação? Pela autoridade do verdadeiro Adão. Pois quem o expulsa do céu? Segundo este texto, é o próprio Cristo, por causa do sangue do Cordeiro. Então, pode alterizar em minha especulação teológica de descobrir o verdadeiro pecado de Lúcifer, não foi apenas ser igual ao homem, a imagem e semelhança de Deus. O pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Jesus Cristo, encarnado, o verdadeiro projeto de Deus. O ser humano, na sua essência, isso talvez explique que, ao se frustrar em querer determinar a ser a imagem e semelhança de Deus, Lúcifer se tornou-se o anteprojeto criacional de Deus, o anti-homem, em sua plenitude, mais conhecido como o anticristo. Ele não querendo dar o seu lugar. Mas quando Deus ele criou o seu projeto, ele fez o homem maior do que os anjos. Então, Lúcifer se revoltou, porque de grande no céu só tinha ele. E a Bíblia diz lá aos Hebreus que Deus fez os anjos menor do que Jesus. Então ele revoltou-se. Ele revoltou-se. Não queria entregar o seu lugar. Então houve batalha. E essa guerra vem até hoje. Ninguém quer dar o lugar
dele a ninguém. Meu prezado irmão em Cristo, essa luta é carnal. Mas grande lá no céu só tem Jesus. E para lá nós iremos. Diante de Jesus, porque somos perdoados pela sua imensa misericórdia. Porque nós se tornemos igual aos anjos caídos, mas através do sangue de Jesus, somos purificados e limpos pela sua imensa graça. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Todo homem, todo ser humano, ele vai passar pelo o estreito da morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que os irmãos continuem nos abençoando e curtindo o nosso vídeo e se inscreva no meu canal. É o meu canal. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos guarde. E o Espírito Santo continue abençoando, iluminando a minha mente, para que Deus conserve o seu poder sobre a minha pessoa e sobre a pessoa de todos os irmãos na terra, em nome de Jesus. Amém.